Olá, meu nome é Samuel Bach, sou representante da Inovar e a pedido da Câmara Regional de Olericultura, estou aqui então para falar um pouco sobre qualidade da água na preparação das caldas de pulverização. Bom, a água tem uma importância muito grande no preparo das caldas, porque afinal de contas, 70% ou mais da calda é água. E essa água, dependendo da fonte que se utiliza, ela pode trazer características que prejudicam na preparação das caldas ou no desempenho dos ativos que se quer. Bom, três características são principais de se levar em consideração. A primeira característica, presença de matéria orgânica, argila, algas, que é a comumente chamada de água suja. Que é uma água que pode ter presença de barro, enfim. Normalmente são fontes superficiais, água de açude, de lagoa, de córrego, são águas que podem ser utilizadas, mas a gente precisa conhecer essa nossa fonte de água, saber quais são as características e principalmente tomar medidas para melhorar essa água para ela poder ser utilizada numa aplicação. No caso de um preparo de uma calda, onde é que isso interfere? Essas moléculas de argila, de matéria orgânica, ou às vezes até a presença de algas ou algo assim, eles acabam reagindo, eles acabam sequestrando o princípio ativo. Então, não é que o produto não vá funcionar, mas você tem uma perda percentual considerável do princípio ativo. Outro fator importante chama dureza da água. Tá? O que é dureza da água? A dureza da água é a presença de minerais na água, principalmente carbonatos. Falando dessa região do Vale do Caí, principalmente a presença de carbonato de cálcio. Tá? Quando se utiliza a fonte de água principalmente subterrânea, poços artesianos ou vertentes profundas. Isso em função da nossa matriz rochosa aqui, então essa água acaba contendo presença de alguns minerais. Como é que a gente consegue monitorar isso? Através de análises laboratoriais, onde a gente consegue determinar exatamente qual a dureza dessa água, ou a gente consegue ter uma noção da presença desses minerais através do aparelho que chama condutivímetro, que é um aparelho muito utilizado, um aparelho digital muito utilizado principalmente para monitoramento de soluções nutritivas. Então, assim, uma água pura, sem presença nenhuma de minerais, ela tem um EC normalmente zero, um EC bem próximo a zero. E à medida que ela vai tendo uma concentração maior de minerais, sejam eles de qualquer forma, carbonato de cálcio ou não, esse EC vai tomando medidas acima de zero. Então 0,1, 0,2, 0,3. Novamente, onde é que isso interfere? Esse carbonato de cálcio e esses metais que podem estar presentes, eles acabam sequestrando os ativos. Os princípios ativos que a gente quer é que tenham resultado na nossa pulverização. Quais são os modos de controle? Normalmente, com reações, no caso de carbonato de cálcio, você vai usar ácidos, ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido nítrico, ou produtos específicos que são sequestrantes desses carbonatos. Então, é preciso que se faça um controle dessa água. Como isso é mais comum em águas subterrâneas, você não tem uma variação desses índices. Normalmente eles se mantêm constante, por isso que a gente fala muito em conhecer a nossa fonte de água para poder manejá-la. E o terceiro item, e talvez o mais importante, é controle de pH. Então o pH da água, que é o potencial hidrogênico, ele está diretamente relacionado, de novo, à dissolução do princípio ativo e ao funcionamento desse princípio ativo durante a aplicação. O pH, então, ele pode ir de ácido a alcalino. A maioria dos produtos fungicidas, inseticidas e biológicos, eles são desenvolvidos para trabalhar num pH levemente ácido, ou seja, um pH que varia entre 5 e 6, salvo algumas exceções. E normalmente essas exceções constam na bula qual o pH ideal de dissolução. Os glifosatos, que são os herbicidas mais utilizados, eles precisam então de um pH mais baixo, em torno de 3,5 a 4. E nas regiões de vale é bem comum que este pH seja alto, em torno de 7, 7,5, 8, em alguns casos extremos até 9.
Em águas superficiais, açudes, lagoas, riachos, o pH pode variar de acordo com o clima, ou seja, mais presença de chuva ou menos presença de chuva, né? E também pela entrada, pela lixiviação aí de materiais para dentro desse corpo hídrico, né? Então, como a gente falou antes, matéria orgânica normalmente tende a acidificar o corpo hídrico, então você tem variação dependendo da chuva. E por isso, novamente, tem que se fazer um monitoramento de pH a cada aplicação nesses casos de águas superficiais. Existem duas formas de você monitorar o pH da sua água. Através de fitinhas coloridas, que através de uma grade de cores, ele acaba mostrando qual o pH ideal, né? E aí você tem que lançar a mão de ácidos, como foram falados anteriormente, cítrico, fosfórico, nítrico ou produtos realmente específicos para controle de pH, que são os mais indicados, e levar o pH da sua cauda antes de acrescentar o princípio ativo para a faixa de pH ideal. Outro equipamento para fazer o monitoramento são os pHmetros digitais. Esses aqui são os mais, não digo confiáveis, porque o outro modelo ele é tão confiável quanto, mas ele acaba sendo mais preciso, né? Te dando um número real de pH digitalmente. E também análises laboratoriais. No entanto, as análises laboratoriais elas vão ser eficientes quando se tratarem de águas de profundidade, né? Que não tem uma variação. Senão, o controle tem que ser contínuo a cada preparação de cauda. Outra coisa interessante que vale ressaltar aqui é na composição da sua cauda. Produtos de nutrição podem variar a cauda da sua aplicação, né? Então, produtos aí, principalmente produtos alcalinos, de reação alcalina, por mais que você acidifique a sua cauda, quando você acrescentar um produto de reação alcalina, a tendência é de que o pH da cauda se eleve. Então, aí você vai ter novamente uma perda de funcionamento do princípio ativo. Por isso que os produtos têm que ser analisados separadamente e, nesses casos, inclusive, aplicados separadamente, porque senão você acaba tendo sequestro por esse mineral que você acaba acrescentando aí a sua cauda de aplicação. Eu acho que são esses os fatores, eu agradeço a atenção e estamos à disposição. Muito obrigado.